Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nas orientações do irmão José, na psicografia do Carlos Bacelli, e nós vamos trabalhar o livro Para Ser Feliz, capítulo que se chama Saúde, capítulo 39, ok? Capítulo 39, Saúde. Eu anotei uma frase aqui que eu queria passar para vocês. Não está no livro, mas eu anotei para a gente não perder nada dela, que está no livro Saúde do Miramês. Olha como que o Miramês coloca para nós. Quando entendermos que a cura de nós mesmos está ao alcance de nossas próprias mãos, já estaremos sentindo os primeiros raios do sol da verdade. Veja bem, eu vou colocar de novo, e ele coloca a verdade com o V maiúsculo. Então, quando entendermos que a cura de nós mesmos está ao alcance de nossas próprias mãos, já estaremos sentindo os primeiros raios do sol da verdade. Veja, o tema é saúde. A gente entender que a conquista da saúde parte da gente e não do outro, e não da medicina, e não da filosofia, e não de fatores externos, parte da gente. Ah, mas o outro nos ajuda. A medicina, a filosofia, tudo nos ajuda. Mas a iniciativa tem que ser nossa, porque está tudo aí e o mundo está doente. Está tudo aí. Por quê? Porque falta a iniciativa pessoal. A iniciativa global, ela existe. A iniciativa científica, ela existe. A iniciativa acadêmica, ela existe. A iniciativa dos grupos, esta iniciativa existe. Mas quantos querem cuidar da própria saúde? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Quando ele coloca que quando nós entendermos, Miramês, aqui ainda não entramos no irmão José, quando Miramês coloca que quando entendermos a cura de nós mesmos está ao alcance de nossas próprias mãos, já estaremos sentindo os primeiros raios do sol da verdade, ou seja, e ele fala verdade com V maiúsculo, já estaremos sentindo essa presença crística dentro da gente. Por quê? Porque nós não estamos falando de uma cura física. Estamos nos atentando aqui para uma cura espiritual, para uma cura moral. Para fazermos esse movimento, é necessário entendermos que depende da gente. Ok? E aí o texto, ele começa dizendo assim: natural que com o passar do tempo, os teus achaques físicos apareçam. Natural. Ao passar dos anos, com o passar dos anos, com o desgaste fisiológico dos nossos órgãos, é natural que vão aparecendo problemas fisiológicos. Isso é absolutamente normal. Então a gente achar que vai ter uma vida até 80 anos sem sentir nada, sem ter nada, sem ter um mal-estar físico, olha, isso é muito improvável, mas é muito improvável. Por quê? Porque é o desgaste natural dos órgãos. Diz para nós o livro dos Espíritos. Quando vai falar sobre a morte, é o desgaste natural dos órgãos. Isso tende a acontecer. Por quantos anos, no entanto, não soubeste o que fosse o menor incômodo em teu corpo? É muito interessante essa pergunta aqui. Gravemos essa pergunta. Quantos anos a gente fica sem ter nada, sem sentir nada? Quanto tempo a gente fica? Aí, quando vem uma mazela, quando vem uma dificuldade, quando vem a gente começa a maldizer a própria saúde, maldizer o contexto. Quantos anos a gente fica sem sentir nada? Aí chega um determinado momento que você vai ter um problema físico numa articulação, você vai torcer um pé, um descuido, você vai ter um rompimento de ligamento, vai ter uma pancreatite,
Chega algum tempo, vai ter. Por quê? Porque ainda não temos domínio total, não temos domínio total da nossa autocura. Ainda não temos. Como a gente ainda não tem esse domínio total, a gente vai ter algum problema. Esse é o normal. Se a gente olha, se vocês pararem para pensar, ninguém quer desencarnar cedo. Ninguém quer desencarnar cedo. Em qualquer grupo que a gente pergunta, que eu pergunto, ninguém quer desencarnar cedo. Todo mundo quer desencarnar assim, 70, 80. E outra, olha só, a gente quer desencarnar nessa idade e com saúde. Gente, é muito improvável. Eu não vou falar impossível, porque deve ter alguém com 85 que nunca teve uma gripe. Deve ter. Mas eu não conheço. Mas quando a gente estava para nascer, Deus conversou conosco. Olha, meu filho, você está indo para o Brasil. Olha o estado que está o Brasil. Você quer voltar mais cedo ou você quer ficar mais tempo? Ah, não, Senhor, eu quero ficar o máximo que eu posso. Olha, porque aí vão vir alguns achaques físicos. Não, Senhor, mas eu quero ficar. Quando chega aqui na Terra, ninguém quer voltar com 45, 37, 28. A gente quer ficar longo tempo. E aí começam os problemas. Aí a gente começa a falar assim, eu quero desencarnar velho, mas eu quero ir com saúde. Olha, improvável. Improvável. Aí a gente começa a colocar, eu quero ir com 75, mas eu quero ver meus filhos casados, eu quero ver os netos, de preferência na universidade, e ainda ver a graduação. Ô, gente, olha, mais improvável ainda, e com saúde. Você não quer ter um Alzheimer, não quer ter um Parkinson, não quer ter rompimento de ligamento, problema de ouvido, queda, problema no quadril, problema respiratório. A gente não quer ter nada. A gente não quer ter nada e quer desencarnar com quase 80 anos. Improvável. Então, olha a pergunta que ele faz para nós. Por quantos anos, no entanto, não soubeste o que fosse o menor incômodo em teu corpo? Passamos longos anos sem a gente sentir nada. Olha, mas chegar aos 50, se a gente não teve um período que a gente foi acometido por um câncer, câncer no seio, um câncer na tireoide, um câncer de pele. Quem não foi acometido por... Eu estou dando um exemplo de um câncer. Pode ser qualquer patologia. Quem não for acometido, olha, depois de 50, a gente será acometido. E aí ele coloca, exibias vigor e juventude. Olha, passamos por essa fase, exibindo vigor e juventude. Do que poderias te queixar agora? Se tivemos muitos anos de bem-estar, muitos anos de favorecimento, às vezes uma queda, mas assim, até por um descuido, ok. Mas a gente se recuperou, ralou um joelho, torceu o pé, passamos por isso, ok. Mas problemas mais graves, não fomos agredidos. Exibíamos vigor e jovialidade. Quanto tempo a gente viveu assim? E outra, valorizamos esse período? Porque agora, quando alguma coisa acontece, aí a gente fala, nossa mãe, como que eu não dei valor, por exemplo, quando eu estava no vigor da juventude, quando eu estava no auge das energias. Do que poderias te queixar agora? Desde que tomaste maior consciência de ti, aprendeste que o corpo está sujeito a desgastes. Olha, era o que a gente estava colocando. Desde que a gente tomou consciência do nosso movimento na Terra, aprendemos que o corpo está sujeito a desgastes. Está sujeito. Veja, a gente já fez referência aqui em alguns dados está a Joana de Ângeles traz para a gente no livro Lampadário Espírita, falando sobre corpo. E ela coloca que para uma vida média de 70 anos, o coração, ele pulsa
aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de vezes, com um leve descanso entre os dois movimentos da sístole e a diástole. Sístole e diástole. 2 bilhões e 500 milhões de vezes. Ok? Fazendo referência ao coração. Ela coloca que nós temos aí o nosso cérebro, a construção dele são 100 bilhões, nosso sistema nervoso, não o cérebro, o sistema nervoso, 100 bilhões de neurônios. Vejam, outros dados, nós temos 60 trilhões de células trabalhando em favor do nosso corpo. Só da parte neuronal são 970 quilômetros de fibras conectivas por centímetro cúbico se nós tivéssemos condições de emendar. O potencial do nosso cérebro, nós poderíamos guardar em matéria de conhecimento, nós poderíamos guardar 25 milhões de volumes de uma enciclopédia na nossa mente, se nós quiséssemos colocar tudo em ação. Eu estou falando ainda de uma vida média de 70 anos, já extrapolando o que a Joana de Ângeles trouxe no livro Lampadário Espírita, já em outras pesquisas. Imagina, desde que tomaste maior consciência de ti, aprendeste que o corpo está sujeito a desgastes. Esse maior consciência, gente, tem inclusive, vamos voltar à informação que Jesus, quando é questionado por Pilatos, Pilatos pergunta para ele, o que é a verdade? O que é a verdade? Gente, Jesus, diante de Pilatos, se Jesus estava diante de Pilatos e depois de vários ensinamentos, ele coloca para nós, eu e o Pai somos um, falando em equilíbrio, ele estava ali diante da própria verdade e Pilatos perguntava para ele, o que é a verdade? Jesus silenciou. Imagina quando a gente aprender a ter consciência de nós mesmos e entender essa profundidade que Miramês coloca lá em cima. Já estamos, quando entendermos a importância da cura, que ela está em nossas mãos, estaremos sentindo os primeiros raios de sol da verdade. Ora, se Miramês coloca isso para nós, se Pilatos pergunta para Jesus, e aí fazendo referência ao capítulo 18 de João, que é a verdade, perguntando, e Miramês colocando verdade com V maiúsculo, aqui embaixo, desde que tomasse maior consciência de ti, ou seja, a gente tomou a consciência desse Cristo dentro da gente, mas a nossa consciência ainda está obnubilada, ela ainda está obscura, a gente não consegue enxergar a profundidade destes valores no campo espiritual, tanto que a gente ainda se envolve com os adoecimentos. Lembram quando a gente já fez referência ao pensamento que o espírito de João Lúcio coloca para nós, a Joana de Ângeles coloca para nós que nós temos 60 mil pensamentos por dia, em média. João Lúcio coloca que nós podemos chegar até 100 mil pensamentos por dia. Até 100 mil pensamentos por dia. Imagina quanta coisa passa na nossa mente. Então, quando Pilatos faz a pergunta, Pilatos está perguntando para o Cristo, mas é uma pergunta que a gente precisa ter. O que é a verdade? Ou seja, se nós extrapolarmos, como nós estamos lidando com a verdade que já conhecemos? Do nosso jeito,
não na sua sublimidade, não na sua excelsitude, não na sua profundidade, mas nós conhecemos. Mas ainda não estamos sabendo lidar com saúde. Mesmo convivendo com tudo isso, a gente ainda parte para os adoecimentos. Sabes desde muito que, para quem não demanda antes o mundo espiritual, a fase do envelhecimento é inevitável com as limitações que lhes são próprias. Desde que a gente não desencarne cedo, lembra da conversa nossa com Deus? Deus falou, olha, o Brasil está naquele jeito lá, meu filho, você quer ficar mais tempo? Você falou, não, eu quero. Chega aqui com toda a confusão que está, a gente não quer retornar. A gente não quer retornar. Aliás, eu estou falando por muitos que já me disseram e falo por mim também, eu não quero voltar. Mas eu irei, mas eu não quero ir. Se a gente não quer ir, o que nós vamos fazer enquanto aqui estamos? Por quê? Porque a fase do envelhecimento é inevitável, atenção, com as limitações que lhes são próprias. Eu não faço hoje aos 60 o que eu fazia aos 30. Não tem jeito, são as limitações normais da idade. E aos 75 eu não farei. Mas veja, quando eu estava com 20, eu olhava uma pessoa de 40 e ela estava longe. Quando eu cheguei aos 40, eu olhava uma pessoa de 60, ela estava longe. Agora que eu cheguei aos 60, eu vejo uma pessoa de 70 e ela está no meu encalço. Porque eu estou perto da ida. Eu tenho menos tempo pela frente do que eu já vivi até agora. Graças a Deus. Porque eu não quero chegar aos 120. Eu não quero chegar a 122, 130. Quero não. Com as limitações, com adoecimentos, não. Eu quero fazendo. Eu quero caminhar neste movimento de fazer, enquanto as energias aqui estiverem. Ainda que venha um adoecimento, ainda que venha uma imposição do próprio mundo, porque eu ainda não sei lidar com essa verdade substancial, essa verdade avassaladora, aonde curaria todo o movimento de dor, de adoecimento que está nas minhas mãos, eu ainda não sei lidar com essa colocação que o Miramês fez. Não ignoras que a chamada morte é fenômeno que atinge a todos os seres da criação. Não ignore isso. A morte é para todos. Aí vem aquele movimento, a gente não quer ir, mas a gente irá. E aí o Mário Sérgio Cortella tem um livro que se chama Qual é a Tua Obra? Qual é a tua obra? Por quê? Porque ele coloca exatamente esse movimento que nós estamos discutindo aqui. A gente irá. Mas o que a gente está deixando? Qual é a nossa obra? O que a gente tem feito no dia a dia? Ele traz uma reflexão extremamente profunda sobre esse movimento nosso de valorizar a nossa encarnação. Qual é a nossa obra? Porque quando a gente fala de morte, nós estamos falando de cessar a vida física. Mas não podemos esquecer da postura de Epicuro. A colocação de Epicuro, filósofo, que viveu conosco aqui aproximadamente no século III antes de Jesus, entre 340 e 280 antes de Jesus, aproximadamente. E ele dizia para nós que eu e a morte jamais nos encontraremos. Por isso eu não temo a morte. Mas olha a visão que ele traz. Eu e a morte jamais nos encontraremos. Por isso eu não temo a morte. Porque enquanto eu sou, a morte não é. E quando ela vier, eu não mais o serei. Enquanto eu sou, a morte não é. Eu não tenho. Eu estou aqui. Estou trabalhando, estou dinamizando, estou correndo, estou caminhando, estou fazendo, estou pensando, estou mudando. Enquanto eu sou, a morte não é. Quando ela vier, não mais o serei. Por quê? O deslocamento da alma, o deslocamento do espírito, a morte acomete o corpo. Então, efeito natural. Todos nós passaremos por ela. Todos nós. Mas, quando Cortella coloca para a gente qual é a tua obra, questionemos o que a gente tem feito. Assim, não te deprimas,
vendo chegar o crepúsculo da existência com os acenos do anoitecer. Quando eu falo dos 60, eu estou com 61. Quando eu falo dos 60, olha, já está chegando o ocaso. A gente já vê o anoitecer. É muito legal porque um dia, assim, existem os gentis. E aí eu estava fazendo uma palestra falando dessa dificuldade de mudanças e tal. E aí no momento eu peguei e coloquei lá, por exemplo, eu estou com 60 anos, com 61 anos, eu já tinha feito 61 anos. Aí um garoto chegou lá e fez assim, falou com a mãe dele, que ele estava lá na palestra, ele pegou e fez assim, ó. E eu vi o ó dele, ele espantou quando eu falei. Aí na hora que ele espantou, e ele, o espanto dele, ó, fez as pessoas que estavam ali perto pararem por causa da entonação com que ele colocou, ó. E aí ele pegou e falou para a mãe dele assim, eu achei que ele tinha uns 45. Ô, gente, olha, eu estava ganhando o bônus hora da palestra, mas naquela hora o bônus hora foi duplicado pela gentileza do garoto que estava ali conversando com a mãe dele. Na hora que ele falou isso, quem estava ali riu. Aí eu perguntei, o que foi que o garoto disse aí, que está todo mundo rindo, quem está em torno. Aí quando ele falou, aí pronto, quer dizer, duplicou o bônus hora, que aí o público riu. E é interessante, por que eu estou colocando isso? Porque a questão não é a aparência, não é a aparência. Porque olha, os órgãos, por mais que a gente aparente, você faz uma plástica aqui, faz uma correção acolá, faz por necessidade, faz por vaidade, não importa. O tempo, a cronologia conta a partir da sua data de nascimento. A cronologia conta. Então, veja bem, assim não te deprimas vendo chegar o crepúsculo da existência. Não se entristeça, não se angustie, não se contamine com o mal-estar, com os acenos do anoitecer. E aí eu fico com essa perguntinha do Mário Sérgio Cortella, qual é a tua obra? Eu fico com essa pergunta, gostaria que vocês também tivessem. Se tiverem o tempo, se tiverem condição, se tiverem a oportunidade, leia o livro. É um livro bacana, uma leitura breve, onde ele vai dando exemplos, acrescenta muito para a gente. Aliás, até para reforçar, não pelo livro, olha a fala de Jesus no capítulo 8 de João, no versículo 32, ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Não é só a verdade, é também a verdade. Conhecereis a verdade? Alicerçando esta passagem com esta obra que a gente citou de referência, que é uma obra filosófica, mas do dia a dia, e a passagem de Jesus são formas da gente trabalhar a autolibertação. Que a tua falta de saúde no corpo não te tragas prejuízo à saúde espiritual. Não te permitas escorar, não te permitas encostar, não te permitas amolecer e muito menos adormecer no amolecimento. Não te permitas. Olha, levantar, o levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, precisa acontecer. Lembram uma história que o Divaldo Franco, ele estava deitado, e ele ia participar da reunião mediúnica, estou falando da Mansão do Caminho, e ele estava lá sentindo mal de angina, e aí ele estava deitado, chega Joana de Ângeles, e olha para ele e fala assim, o que está acontecendo? Aí ele fala, o primeiro movimento dele foi de indignação. Como é que pode uma mentora não saber o que está acontecendo com o seu pupilo? E ela pergunta, o que está acontecendo? Aí ele olha para ela e fala assim, a senhora não está percebendo? Eu estou 95% morto. E ela olha para ele e fala assim, Divaldo, eu estou 100% morta. E nem por isso eu estou parada e deitada como você está. Aqui, nós temos uma reunião mediúnica agora e tem vários espíritos preparados para se comunicarem através de você. Faça favor de levantar e eu te espero na reunião.
ele assume um ar de indignação, mas ao mesmo tempo de entendimento que era momento de trabalho. Não é para ficar ali no repouso. Olha só o que a Joana de Ângeles propõe para ele: autoavaliação. E ele vai para a reunião e ele fala: cheguei no momento que a porta já estava se fechando. E não é porque eu sou o Divaldo Franco, olha a fala dele, eu sou o Divaldo Franco, eu posso chegar atrasado na reunião. Nem ele, sendo o Divaldo Franco, que não é o coordenador da reunião mediúnica, ele não pode chegar atrasado. Fechou a porta, não entra. E os médios que lá estão farão a reunião. Os espíritos se comunicam, acontece a reunião, ele passa o bem-estar todo, termina a reunião e fica ali conversando com o grupo e tal. Volta, Joana. Divaldo, o que você está fazendo? Aí ele fala: mas não é possível, eu estou aqui confraternizando com as pessoas. Aqui ela falou assim: Divaldo, você está adoentado, volte para a cama e vá para o repouso, porque você precisa se recuperar. Ou seja, não é para ele também usufruir de tal maneira como se não tivesse nada. Ele também estava adoecido. Nós estamos falando do desgaste natural dos órgãos. Então, olha, que a tua falta de saúde no corpo não te tragas prejuízo à saúde espiritual. Enfim, aproveita o resto de tempo que te dispões para enriquecer a bagagem com que logo haverás de deixar a terra, demandando outras paragens da vida sem fim. Veja bem, aproveita o resto de tempo. Aqui eu grifei e coloquei uma interrogação. Sabe quanto tempo te falta? O resto de tempo. Aproveita. Porque mesmo os jovens que estão me ouvindo, aproveita o resto, porque nós, eu e aqueles que estão na faixa dos 60, temos o mérito de termos chegado. Tem outros que estão com 28, 35, talvez não chegue, nós não sabemos, eles também não sabem. Ele está dizendo isso aqui para todos: aproveita o resto de tempo que te dispões para enriquecer a bagagem com que logo haverás de deixar a terra. Logo. Não sabemos quando, mas é logo. Demandando outras paragens da vida sem fim. Aproveitar o resto de tempo significa a gente se envolver com o trabalho. Se envolver com a energia que nos resta, porque é um resto de tempo. Aproveite. Muitos estão desistindo, está faltando tão pouco para chegar na linha final, para cruzar a linha final, e a pessoa desiste ali, faltando alguns passos. Aproveitemos o resto de tempo que temos. É isso aí que tínhamos para trazer. Aproveitemos a saúde do nosso corpo, abrindo este 2025 para o bem-estar do outro, mas principalmente para o nosso bem-estar. Que Deus nos acompanhe a todos. Um abraço para todos vocês e fiquem com Ele.